E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. E eu sou o Rodrigo. E hoje a gente vai falar de uma revista que eu tenho há um certo tempo e que eu nunca consegui definir o que eu sinto, o que eu senti ao ler essa edição com outra palavra que não fosse a palavra confusão. Nós temos aqui Marvel Ultraverso, né? Exilados Ultra Force Rúnico, os X-Men, Venom e Homem-Aranha. Essa é uma ediçãozinha que chegou até nós pela Mythos. A Mythos publicou ela nessa lombadinha quadrada. São edições encadernadas, olha, eles faziam questão de informar isso. Eu comprei em banca essa edição na época, eu tenho ela há bastante tempo. Vamos ver se descobrimos o ano em que ela foi lançada aqui. Ali, ó, 1999, né? E cara, vamos direto ao ponto. Por que essa edição sempre me causou foi muita confusão? Porque meus amigos, quando essa edição chegou, quando eu a comprei, eu simplesmente não tinha a menor ideia do que era o Ultraverso. Tudo bem, eu admito em parte que essa ignorância que eu tinha a respeito do Ultraverso talvez se desse do fato de que eu passei um período sem acompanhar quadrinhos e neste período eu provavelmente perdi muita coisa e talvez tenha perdido bastante informação a respeito. É tanto que eu me lembro que quando eu comprei essa edição, eu nem havia notado, eu demorei para notar que ela não era da Abril, acredita que ela era da Mythos. Na época eu nem tinha ideia do que era Mythos. Mas ela mesmo assim, cara, é uma edição com muito pouca informação. Né? Na época eu não fazia a menor ideia do que era o Ultraverso, eu não fazia a menor ideia de que havia existido uma editora nos Estados Unidos chamada Malibu Comics, que ela havia criado esses personagens. Na minha cabeça, na minha concepção, quando eu li esse material, eu estava lendo personagens que eram da... Eu vou folhando aqui, pessoal, enquanto falo. Eu estava lendo personagens que eram da Marvel, que sempre foram da Marvel, e que faziam parte de um universo paralelo de que, por alguma razão, a Marvel havia decidido criar, entendeu? Eu não tinha ideia de que eram personagens de outra editora. Nunca passou pela minha cabeça. E não havia qualquer menção a isso, qualquer explicação sobre isso nessa edição aqui da Mythos que eu comprei. Os caras simplesmente estavam aqui, uma porrada de personagens que eu nunca tinha ouvido falar. Alguns que me lembravam personagens bem conhecidos da Marvel mesmo, tipo esse cara aqui. Outros que me lembravam personagens bem conhecidos de outra editora, como esse rapaz aqui, deixa eu voltar, esse daqui, né? O tal do Primaz. Pra mim, ele me lembrou, foi o Super-Homem. Anos mais tarde eu vim a descobrir que ele, na verdade, tinha muito mais a ver com o Shazam, né, o antigo Capitão Marvel da DC, do que com o Super-Homem, mas na hora ele me lembrou foi o Super-Homem pela postura e tal, né, esse corpo ultra musculoso. Na época ainda estávamos muito próximos daquela arte, né, datada dos anos 90, em que todo mundo era mega fodão, musculoso e tal. E eu não conseguia entender. Eu li a revista, eu li todas as aventuras. É óbvio que era, né, patente, era fácil captar
que se tratavam de um encontro de personagens, né, de super-heróis e super-vilões de universos diferentes que estavam agora se encontrando, rompendo as barreiras das dimensões. Mas eu não tinha a menor ideia de quem eram esses personagens, cara. De onde eles tinham vindo. Né? Por que eles tinham sido criados? Eu ficava pensando, mas por que criaram esses personagens? Né? Por que se dá o trabalho de criar um universo paralelo e depois envolver os super-heróis? Precisa de tudo isso? Nada fazia sentido para mim. E como a história não elucidava, nenhuma das histórias dessa edição se preocupa em elucidar isso. E se a Mythos publicou algum material que trazia mais informações do que esse aqui, e para trazer mais informações do que esse material aqui não precisava trazer quase nada, porque esse não traz nenhuma informação, eu perdi, né? Então eu não sei se houve um material anterior a esse que explicava melhor as situações. Eu só sei que fiquei perdido. A arte era muito boa, né, cara? A arte era boa, mesmo quando se tratavam de desenhistas que eu nem conhecia, né? Mesmo aqui eu acabei não mostrando na primeira página, eu vou voltar aqui, ó. Aqui é do Wolfman, no argumento, Butler, Marina, né, e um monte de gente fez os desenhos. A arte era muito boa, a Mythos caprichou, né? A revista não é em papel jornal, é uma capa cartonadinha e não é papel jornal, é um papelzinho de qualidade e tal. Apesar de ser aquela arte datada dos anos 90, aquela arte dos caras mega musculosos e das mulheres mega bonitonas, é uma arte boa. Não dá para esperar melhor do que isso. Incomoda em alguns pontos quando fica se vendo os exageros, mas é uma boa arte. Mas as histórias iam do nada a lugar nenhum. Você ia vendo um desfile de personagens conhecidos da Marvel se unindo ou até mesmo lutando contra uma porrada de personagens totalmente desconhecidos para você, que você não sabia de onde tinham vindo, por que tinham vindo, né? Por que estavam ali, o que eram, né? Iam voltar, esse universo ia existir para sempre atrelado ao universo Marvel, iam ser só uma série de histórias que depois iam acabar e cada um ia ficar na sua. Cara, não havia informações sobre isso aqui, não havia nenhuma. É tanto que esse personagem aqui, por exemplo, o tal do Rúnico, eu fui descobrir depois que era um personagem que até tinha certa importância no universo Ultra, né? Na editora original. Ele não vingou tão bem quanto poderia, mas ele até tinha certa importância. Os caras tinham, né, certa esperança, apostavam fichas nele. Aqui, nessa aventura com o Venom, ele pareceu um coadjuvante de terceira categoria. Metido a besta e o escambau, mas muito bobo. Muito bobo. E essa última história aqui, que é com os exilados, se não me engano, na qual eles estão na companhia do Juggernaut, né, do Fanático, e mais alguns outros personagens da Marvel. Esses exilados são muito a cara dos X-Men, né, cara? Faz todo sentido que eles tenham alguma coisa a ver com os X-Men, que eles se envolvam com o Juggernaut e por aí vai. Velho, pra mim são os personagens mais fracos desse encadernado. A história não tem pé nem cabeça, é um quebra-pau desenfreado, as explicações que não explicam nada, combates no qual tenta se dar uma grandiosidade, entendeu? Porque, né, então fechar o portal, universos que colidem e essa coisa toda, e você não se empolga, você acha confuso,
você pena para chegar na última página. Essas foram as sensações que eu tive, tá? Hoje em dia, até onde eu sei, a imensa maioria, para não dizer todos os personagens do universo Ultra, né, que a Marvel adquiriu quando comprou a Malibu Comics, estão esquecidos. A maioria não tem utilidade no universo Marvel. Não é difícil de entender porquê. Depois, com o tempo, eu acabei descobrindo, né? Como eu já disse, na época eu não fazia ideia, mas a Malibu Comics fez bastante sucesso com esses personagens durante um tempo, mas eles acabaram, né, principalmente por ter sido adquiridos pela Marvel, eles acabaram indo para o limbo. Eu não tenho ideia de se a Mitos, ao reunir essas edições nesse encadernado, ela estava reunindo edições que largou aleatoriamente no mercado brasileiro, sem grandes explicações. Eu quero crer que em pelo menos uma dessas edições, quando saiu de maneira solo, havia uma explicação do que estava acontecendo, não é possível. Mas no encadernado não há explicação alguma, é tipo, aceita que dói menos. E eu comprei. E nunca consegui aceitar direito. Hoje em dia, faz um pouco mais de sentido para mim. Hoje em dia eu consigo compreender um pouco melhor o que estava acontecendo depois de tanto tempo. Mas porque as informações chegaram. Então hoje em dia é um pouco menos confuso, mas ainda é muito ruim, muito genérico. A Marvel me pareceu nunca ter tido grande interesse em investir no universo Ultra de fato. Era mesmo para pegar as técnicas e os personagens daquela editorazinha que estava incomodando eles e tirar do mercado. E é isso. O Ultraverso, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos quando eu conheci, não tinha grande coisa de Ultra. E se você gostou desse vídeo, deixa like.